Só o Senhor é Deus. Deus, irmão, Deus ama tanto cada um de nós, de forma que a gente nem imagina o quanto Deus nos ama. Porque Deus, Ele enviou em Jesus, né, que é seu único filho, para dar para nós uma chance de morar no céu. Porque da forma que estava, ninguém se salvava. Então Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos dar uma oportunidade de morar no céu. Eu vou ler aqui João 8, João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Aleluia. Só o Senhor é Deus. João 8, versículo 21 a 12. O título é A Mulher Adúltera. Sim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para te tirar de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aleluia. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, e começou pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor amado, reunidos e unidos na Sua presença, Senhor, para aprender o Evangelho do Senhor, aprender a vontade do Senhor para com cada um de nós, o desejo que o Senhor tem com cada um de nós, de que nós entramos no céu e que nenhuma alma se perca. Senhor, em nome de Jesus, conduz essa pregação, Senhor amado. Prepara eu e prepara as igrejas para que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Vamos aqui, a gente lendo a Bíblia, eu preparei com essa mensagem. Uma mensagem que é meio complexa. Aleluia. Porque ali, na época que Jesus chegou, a lei é quem dominava ali. Tanto que naquele versículo 5 está dizendo assim: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? Então a lei ali naquela época, o que a lei dizia? Ela tinha que ser morta, ela tinha que ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério, ela foi pega em pecado.
E naquela época ia apedrejado ou ia preso, até crucificado, não só quem era pecado de adultério, mas qualquer um que praticasse pecado naquela época, porque o povo vivia segundo a lei. E a lei ali, eles faziam com que o povo, eles faziam com que se cumprisse a lei para que o povo servisse de exemplo para os outros. E por conta daqueles exemplos, eles não pecassem também. Ou seja, a lei mandava com que aquele povo, que eram os doutores da lei, né, que eram os escribas, os fariseus. Em outras palavras, você vê a religião da época que fazia isso. A religião que julgava o povo naquela época. Se pegasse alguém em pecado, apedrejava, prendia e matava, para que desse serviço de exemplos para os outros também não pecar. Só que Deus é maravilhoso, Deus sabe todas as coisas. Deus ali, o que é que Deus viu? Glória a Jesus. Da forma que está, ninguém vai se salvar. Ninguém se salvaria da forma que estava. Porque a pessoa pecava, era morta apedrejada, ia presa ou crucificada. Não tinha chance de se arrepender e morar no céu igual nós temos hoje, por conta de Jesus Cristo. Em Mateus 22, versículo 13, diz assim: o que Jesus dizia para esse povo, né? Para a religião que perseguia o povo naquela época. Dizia assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixa entrar os que estão entrando. Aleluia. Então o que é que Jesus quer dizer nesse versículo aqui? Da forma que estava, nem mesmo os doutores da lei, os doutores ali que estudavam a Bíblia de cabo a rabo, de versículo em versículo, que andava 100% segundo a lei, ou seja, aparentemente não pecava em nada, nem eles iam morar no céu, da forma que estava. Só que Jesus é tão maravilhoso que enviou Jesus, o seu único filho, para nos dar uma segunda chance, uma chance de morar no céu. Essa mulher aqui, se ela tivesse sido apedrejada e morta ali, creio eu que ela não tinha chance nenhuma de morar no céu, porque ela não teve chance de se arrepender. Da mesma forma, acredito que seja eu e vocês. Quem de nós nunca pecou? Santo que seja, quem de nós nunca pecou? Ah, mas eu sou crente há 30 anos. Mesmo depois de crente já pecou sim. Porque até nas palavras a gente peca. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus ali, irmãos, ali em Mateus 18, versículo 21, Jesus diz também dessa forma: quando lhes perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Pedro perguntou a Jesus, né? Se quando a pessoa pecar contra ele, você perdoasse até 7 vezes. A gente acha que é muito 7 vezes, né? Mas qual é a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Então, se Jesus, o Filho de Deus, falou isso, quem somos nós para apontar o dedo para falar para um e para outro, condenar um e outro por conta do pecado dele? Porque dessa forma ninguém sobe. Porque quando eu e você ou outro aponta o pecado daquela pessoa, ela começa a se envergonhar. E se brincar nem na igreja não volta mais, porque está com vergonha, porque o pecado dele foi exposto. Aleluia. Então, às vezes, em vez de a gente ajudar aquela pessoa a ser conduzida ao céu, a gente impede de que ela entre no céu, mas igual os fariseus faziam. Nem entra no céu, nem deixa os outros entrar. Os outros estão entrando. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então, ali voltando para a mensagem. Então ali o cenário, né? Essa palavra aqui está mostrando. Estava ali Jesus, os fariseus ali, os doutores da lei, os estudiosos da Bíblia, né? Estudiosos da lei. Ele chegou, caçando ali, eu acredito que estava ali procurando uma forma de condenar Jesus. Que eles o tempo todo ficavam atrás de Jesus, caçando uma forma de achar Jesus em pecado para fazer com ele igual que queria fazer com aquela mulher. Se Jesus estivesse aí, o que Jesus fez? Eles vieram, trouxeram a mulher, pôs no meio, arrodearam em volta daquela mulher, cada um com uma pedra na mão. Todos ali já estavam prontos para julgar aquela mulher, segundo a lei. E eles não é bobo, eles trouxeram até Jesus, caçando uma forma que eles sabiam que Jesus ele perdoava pecado. Ali eles estavam caçando uma forma de condenar Jesus.
não só de apedrejar aquela mulher, mas Deus estava procurando uma forma de achar uma falha em Jesus para condenar Jesus, porque ele sabia que Jesus ia perdoar ela. Só que Jesus é sábio, era o Filho de Deus. Quando eles chegaram com aquela mulher ali, pôs ela no meio de todos, cada um com a pedra na mão, e perguntou a Jesus: Jesus, a lei manda apedrejá-la. A lei de Moisés diz que a gente tem que matá-la, para que dê exemplo para os outros. Jesus ficou calado, abaixou a cabeça e ficou riscando no chão. Aleluia. Só que aquele povo ali, ele não sabia. Ele é o Filho de Deus, ele sabe todas as coisas. Quem, como eu perguntei agora há pouco, quem nunca pecou? Quem de nós nunca pecou? Independente de ter 30, 50, quantos anos na igreja, quem nunca pecou? Somos humanos, somos falhos. Às vezes a gente vê uma oportunidade, aí por conta daquela oportunidade acaba a gente pecando, para a gente ver, caramba, pequei. Mas Deus é maravilhoso para matar pecado, perdoar cada um de nós. Então ali o que é que Jesus falou para aquele povo? Estava todo dia em volta da mulher, com a pedra na mão, a ponto de matar a apedrejada. E quis ao mesmo tempo condenar Jesus também, esperando Jesus condená-la. Jesus a libertar, a livrar ela do pecado dela e ao mesmo tempo condenar Jesus. O que Jesus perguntou? Jesus baixou a cabeça e ficou riscando no chão. Jesus sabe que todos pecam. Mesmo que seja no secreto deles pecam. Às vezes é fácil ver o pecado do próximo. É fácil ver o pecado do próximo, mas o meu ninguém vê. O meu sou eu que estou vendo, então ninguém não está exposto. E Jesus foi e falou para aqueles povo, com a cabeça baixa, riscando, escrevendo no chão, falou: quem entre vós não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra? Segundo a lei, aquele povo não podia ter nenhum pecado, porque eles eram doutores da lei. Eles faziam com que a lei se cumprisse. Eles corrigiam o povo para que o povo não pecasse. E quando pegavam o povo em pecado, eles apedrejavam e matavam. E jogavam nas prisões. Então, pela lei, aquele povo que estava em volta da mulher para apedrejá-la, nenhum deles podia ter nenhum pecado sequer. Até porque eles estavam julgando aquela mulher pelo pecado dela. Mas quando Jesus falou: quem entre vós não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, acredito eu, né? Que cada um aos poucos foi jogando a pedra no chão. E a Bíblia diz ali que começou do mais velho, jogando as pedras no chão. Cada um soltou sua pedra e foi saindo de fininho. Outro soltava a primeira pedra e saía de fininho. Outro soltava a pedra e saía de fininho. Porque todos tinham pecado. É fácil apontar o pecado dos outros, mas reconhecer o próximo, o próprio pecado não é fácil. Então ali quando Jesus levantou a cabeça, não tinha ninguém mais. Todos os acusadores daquela mulher tinham saído. Então, irmão, mas tem Jesus que nos livra dos acusadores. Eu creio que o demônio está aí, acusando um e outro, apontando o dedo: ah, mas você fez isso, mas você fez aquilo, querendo enfraquear a nossa fé, querendo mostrar que nós não somos dignos de entrar no céu. Mas nós temos Jesus Cristo para nos... Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos Jesus Cristo por nós. Nós temos o Filho de Deus que veio ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar a chance de se arrepender dos nossos pecados e morar no céu. Quando os acusadores, digamos, acredito eu, né, que o demônio está ali apontando o dedo para um, atiçando um a apontar o dedo para o outro, atiçando um a apontar o dedo para expor o pecado do outro, para que aquele outro ali, às vezes, desanime: ah, eu não sou digno de servir a Deus, eu não sou digno de ser crente. Vem Jesus ali e mostra para aquela mulher que ele o perdoa, porque todos foram embora. Jesus perguntou. Quando Jesus levantou a cabeça, só tinha a mulher. Jesus foi perguntar o que Jesus perguntou para ela. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus perguntou: alguém te condenou? Ela falou: não, todos foram embora. Jesus falou: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Só que Jesus falou para aquela mulher ali que tem um ponto, né? Eu também não te condeno. Vá e não pegues mais. Aleluia. Aleluia. Só que Jesus falou para ela: vá e não pegues mais. Quando eu vejo essa palavra, vai e não pegues mais, eu penso: caramba, então é impossível entrar no céu, porque vai e não pegues mais. Só que acabamos de ler aqui que Jesus falou para Pedro, né? Que ele diz que não perdoa só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, porque eu fico perguntando por que ele falou para aquela mulher: vai e não pegues mais. Então, acredito eu, né? Porque ele sabe que a lei naquela época condenava todos aqueles que eram pegos em pecado. Porque ali naquele momento Jesus estava ali para defendê-la.
Mas poderia ser que em outra ocasião, podia eles pegar ele em pecado e Jesus não está ali para defendê-lo. Então, ali Jesus estava. Ela teve a oportunidade de Jesus estar naquele momento. Mas quantos de nós, em outras oportunidades, estamos aí, pega e não está ali para Jesus nos defender? Para chegar no acusador e falar: quem é você para acusar ele? Ou quem é você para acusar ela? Você também não tem pecado? Aí é o ponto, mas tem. Às vezes o seu pecado não está exposto. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 23, versículo 13. Não, esse eu já li. Vou ler Mateus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus 22, capítulo 22, versículo 34 a 40. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, poder de glória, santo, santo é teu nome, Deus, aleluia. Só o Senhor Deus. O que a Bíblia Jesus diz ali, né, em Mateus 22, versículo 34 ao 40. Jesus diz assim: Entrando os fariseus, sabendo que ele fazia calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Aleluia. Era eles querendo pegar Jesus, achar a brecha de Jesus para condenar. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Ou seja, ali eram os fariseus, eram as pessoas ali que eram os conhecedores da Bíblia, conhecedores da lei, conhecedores da lei de Moisés, querendo achar Jesus em uma falha, né? Mestre, qual o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: sabe o que ele é? Respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluia. Então o que Jesus diz aqui, né? Amarás o seu próximo, como amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento. Aleluia. E semelhantemente a esse, amarás o seu próximo como a si mesmo. Creio eu, né, que quem ama o seu próximo como a si mesmo, acredito nem pratica pecado, porque quem ama o seu próximo como a si mesmo não vai fazer o mal para o seu próximo. Quem é que vai fazer o próximo se ele ama a si mesmo? Aleluia. Quem é que vai roubar dos outros? Quando vai roubar de alguém, pensa assim: se fosse eu no lugar dele, quem se coloca no lugar do outro? Quem às vezes quer matar o próximo? Se fosse eu no lugar dele. Então, ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, irmãos, ali dessa vez eles não conseguiram pegar Jesus. Eles tentaram ali de todas as formas para achar uma brecha em Jesus para matá-lo, mas não achou. Só que chegou um dia que eles viram que não tinha jeito. O que eles pensaram? Jesus andava com seus discípulos. O que eles falaram? Vamos ferir o pastor, que seria Jesus, né? Que todas as ovelhas ficarão dispersas. Então eles tramaram, né, de matar Jesus, porque matando Jesus, todos os seus discípulos fugiriam. Parariam de espalhar o Evangelho. Parariam de dar. Então, ali, Jesus, segundo eles, né, Jesus morrendo, os discípulos fugiam, porque iam ficar com medo, e nenhum de nós teria a oportunidade de morar no céu. Só que Deus é tão bom que quando eles vieram, os discípulos fugiram. Como? Fugiu todos. Até Pedro, que quando os discípulos chegaram, quando os soldados chegaram ali com os doutores da lei para prender Jesus, que Pedro sacou a espada, cortou a orelha de um dos soldados e quis revidar, mas Jesus falou: não, Pedro, calma.
a guarda sua espada. Fugiram todos, se esconderam. Aleluia. Só que, louvado seja Deus, Pedro ainda ficou por ali, rodeando. Por 3 vezes ele negou Jesus. Porque senão ele ia ser crucificado também, ficou com medo. Aleluia. Aí Jesus ali eles conseguiram, né? Crucificou Jesus. Ele pensou, acabou. Bateu o pastor, as ovelhas ficou dispersas, né? Os discípulos se amedrontaram. Acabou. Vamos fazer a farra agora. O que aconteceu? Ali em João 20 diz assim, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. E dizendo, isso lhe mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez, a paz seja convosco. Assim como ao Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus ali, irmãos, ele depois foi morto. Eles perseguiram tanto Jesus até chegou ao ponto de, mesmo sem ter pecado nenhum, sem achar nenhuma brecha em Jesus, nenhuma falha, eles acham uma forma ali de calar Jesus. Porque cada dia que passava, Jesus estava aumentando a quantidade de discípulos ali, seguindo. Então ali ele caçou um jeito de parar Jesus. Levou, matando na cruz, achou, acabou. Jesus está morto, só os discípulos fugiram, acabou. Matou o pastor e as ovelhas ficou dispersas. Fugiram todos. E aqui diz que realmente no terceiro dia depois de Jesus ressuscitou, estavam todos trancados dentro de uma casa com as portas fechadas, amedrontados, sabendo que também poderia sobrar para eles também poderiam ser mortos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí um pouco mais na frente, em João 20, versículo 26, diz assim: passando 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. E veio Jesus, pôs no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui a mão e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então ali os discípulos eles creram porque eles viram Jesus ressuscitados. E nós somos bem-aventurados porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos dar uma segunda chance, para nos dar uma oportunidade de morar no céu. Então ali Jesus está dizendo: bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Bem-aventurados somos nós, que não vimos Jesus ressuscitado, mas cremos que Ele ressuscitou. Então, irmãos, mesmo assim, depois dos 8 dias, aconteceu que um dia eles estavam ali pescando. Já tinha passado a noite toda, não tinha pescado nada. Aí vem Jesus, eles estão faltando na margem do rio, veio um homem e diz para ele: joga a rede do outro lado. Quando eles jogam, eles puxam a rede cheia de peixe. Aleluia. Então ali, Jesus, mesmo depois de morto, Ele ressuscitou. Mesmo depois de morto, Ele operou milagres, para que os discípulos deles crescem, né? Que ele mesmo depois de morto faz milagres. E ali os discípulos acabaram medo, né? Jesus prometeu para eles vida eterna. E eles ali, a partir dali, eles não teve mais medo. Deixou de se esconder e foi cumprir o mandato de Jesus, né? Ide e prega o Evangelho a toda criatura. Isso serve para a gente também, né? Ide e prega o Evangelho a toda criatura. Aleluias. Jesus ali, né? Jesus ali
versículo 21 perguntou para Pedro, né? João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou, disse-lhe Simão Pedro. Jesus perguntou, né, a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacentai os meus cordeiros. No 16 diz: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacentai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacentai as minhas ovelhas. Aleluia. Então o que Jesus estava falando para Jesus, né? Se tu me amas, apacentai as minhas ovelhas. Então eu creio que isso também serve para cada um de nós. Jesus faz essa mesma pergunta para cada um de nós: tu me amas? Tu me amas? Apacentai as minhas ovelhas. Aleluia, louvado e exaltado seja Deus. Ali, antes de crucificar Jesus, né, falaram: fere o pastor e todas as ovelhas ficarão dispersas. Mas Jesus, depois que ele ressuscitou, ele perguntou para Pedro: tu me amas? Sim, mestre, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, ele foi morto na cruz para que o evangelho dele não se fosse à frente. Mas Jesus, ele usa cada um de nós para dar continuidade no evangelho dele, para dar a continuidade do evangelho que nos leva para o céu, apacentar as minhas ovelhas. Então cada um de nós também temos o dever de apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, de cuidar, de conduzir cada um a ir para o céu, a cuidar. Aleluias. Acharam que tinha acabado ali quando mataram Jesus, mas Deus é maravilhoso. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E ali, junto com os discípulos, deu poder para eles expulsar demônios, curar enfermos e ensinar o Evangelho. E Jesus diz também para os discípulos dele, né? Todo aquele que crê, prega o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Então, segundo a minha Bíblia aqui, Jesus diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho que Jesus não está olhando para a dificuldade de cada um. Jesus, eu acho que ele não está olhando ali pela dificuldade de cada um de dizer não ao pecado, porque a gente sabemos que não é fácil dizer não ao pecado. Mas Jesus está dizendo assim: todo aquele que crê em mim, crê em Jesus e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. E desde já eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Eu agradeço a cultura por essa oportunidade. Louvado seja Deus.